Se você não tem esse hábito, né, aprenda isso. Olha para as palavras que Deus está trazendo para nós, para saber para onde elas estão direcionando a nossa vida. Porque a palavra de Deus, ela dá direção, amém? É direção para nós, não tem outra coisa, irmãos. A palavra de Deus, ela não veio só para te trazer conhecimento. Não adianta você conhecer e não saber o que fazer. Ela veio para te trazer conhecimento e direção. E através do conhecimento e da direção, vai fazer com que ela se torne viva em você, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então anote, escreva, procure ter zelo com a palavra que você recebe. Que às vezes a gente está no culto, irmãos, até mesmo palavras que são dadas para a gente esquece. É verdade ou não é? Às vezes eu chego em casa e tem gente que fala assim: pastor, o senhor me deu uma palavra na igreja, o senhor lembra? Eu falei: não, mas era para tu. Se fosse para mim, eu tinha guardado. Amém? Então eu falo para o teu irmão assim, ó, guarda a palavra no teu coração. Amém? Guarda, porque, entendo, não deixe nada roubar a palavra de você. Porque às vezes a gente está perdendo, sabe, o que Deus está gerando e trazendo para nós um apontamento profético dentro da palavra. Porque a palavra de Deus, ela é tão poderosa que ela se manifesta para a nossa vida hoje, mas ela tem poder amanhã, depois da manhã, no nosso futuro, para mudar a nossa vida. Aleluia. Então, por favor, não se distraia com a palavra do Senhor. Traga essa palavra fiel no teu coração. Amém? Quantos aqui lembram o versículo da sua conversão? Eu lembro. Aquele dia que aquela palavra tocou no teu coração e você falou assim: meu Deus. Quem lembra aqui? Eu lembro, só eu. A Gisele, a pastora Ana Paula. Tem gente que lembra. É bom guardar isso, porque tem a ver com uma maneira de Deus agir. O nosso Deus é um Deus de continuidade. Se Ele te chamou já com uma palavra, né? Como chamou Jeremias, e Ele falou: Jeremias, antes que se formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Amém? Então Jeremias tinha uma palavra de Deus sobre ele, que antes mesmo de você ser formado no ventre da tua mãe, eu já tinha um propósito para você. Então isso demonstra que antes de você nascer, Deus já escreveu uma história para você viver. Agora, guardar a palavra do Senhor é guardar o entendimento daquilo que Deus quer para mim. Deus tem um propósito na nossa vida, e guardar a palavra do Senhor em nosso coração vai nos ajudar a permanecer no propósito que Deus tem. Escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Amém? Tem palavra de Deus para você? Então guarda essa palavra. Guardar, né, o nosso português significa pegar e botar num lugar seguro, para que ninguém roube, ninguém pegue. Guardar para nós, ela tem um significado muito maior. Pega ela para você e começa a colocar essa palavra em prática na tua vida, porque quando você começar a viver o que essa palavra diz, ninguém rouba de você aquilo que você já conseguiu viver como realidade. Amém? Então, viver com o Senhor é isso. E desses dias Deus tem falado nesse lugar. E esses dias Deus me pegou e me fez anotar tudo que Deus vem falando na igreja. E eu gosto disso, porque a gente vai vendo para onde o Senhor quer nos levar. Amém? E assim, eu quero que juntos nós possamos assim partilhar um pouco disso nessa noite. Temos aí um pouquinho de tempo. Acho que vai dar para a gente ler bastante coisa hoje. Amém? Então eu quero começar em Jeremias capítulo 17. Jeremias capítulo 17, só para a gente recordar, no culto da rede de homens aqui, o pastor Jorge pregou sobre a chave. Diga a chave. Isso, a chave. E ele falou que quando Saulo estava ali, teve um encontro com Jesus, perdeu a sua visão, ele foi visitado por uma pessoa que Deus falou para ir lá e orar por ele. Amém? Então, aquela pessoa que foi lá, foi com uma chave, uma autoridade, para poder orar por Saulo ou Paulo, para ele começar
a sua caminhada e ir para Jerusalém aprender o que ele precisava aprender sobre Cristo. Então existem pessoas que elas têm em Deus uma autoridade para entrar em lugares, para abrir portas para que outros possam entrar, e essas pessoas vão entrar e vão viver coisas extraordinárias no Senhor. Essa foi a palavra que foi ministrada aqui através do pastor Jorge. Eu não sei quem estava aqui, mas se você não veio, no próximo venha, porque vai ser bom. Amém? Então, me recordando, aí ontem, no jantar, o pastor também falou de chave. E a chave nós vamos entender dentro do princípio da palavra do Senhor em Mateus capítulo 19. 19 não, irmão, 16. Eu vou ler Jeremias já, deixa eu ir aqui em Mateus. Hoje eu estou meio... Mas a gente vai ler. Eu quero ler com você lá o que está escrito. Quando Jesus fala com Pedro. Isso, é 16, 19. Capítulo 16, versículo 19. Em diante. Mateus 16, 18. Ele disse para Pedro: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? E ele disse: tu és Pedro, ou Petros, uma pedra pequena, mas sobre essa pedra que sou eu, Jesus Cristo, edificarei a minha igreja. E a igreja que está edificada sobre Cristo Jesus, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Glória a Deus. E então ele diz: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Aleluia. Então a igreja recebe uma chave, os apóstolos recebem uma chave, ou seja, uma autoridade de ligar coisas que estão nos céus na terra, e ligar e desligar coisas também. Então, queridos, quando nós olhamos para essa realidade, e Deus tem falado isso conosco: igreja, eu dei uma chave para vocês. E agora, o que nós estamos fazendo com essa chave? Essa chave é uma autoridade, uma autorização no mundo espiritual para entrar e trazer a revelação daquilo que Deus quer para esse tempo. E nós precisamos entrar, digo nós, digo toda a igreja. Você que está aqui, tem coisas que Deus quer desatar na sua vida, e essa noite de repente vai ser, eu creio que é uma noite de Deus virar uma chave no teu coração, para que você viva o que Deus tem para você. Glória a Deus, eu quero viver isso, irmãos. E quando eu fui entender isso na minha vida, eu fui orar. Por quê? Porque nós aprendemos de um evangelho que as pessoas começaram a mudar esse evangelho. O evangelho não mudou, irmãos. Jesus não mudou, ele é o mesmo. A mesma coisa que Deus pedia antes, quando eu me converti em 1992, ele pede hoje. A mesma postura de santificação, de santidade, sabe, de abrir mão daquilo que eu amo para viver o que Ele quer para a minha vida, continua do mesmo jeito. O esvaziar-se de si mesmo continua da mesma forma. E hoje eu acho que ainda é pior, porque a gente tem muito mais atrativo no mundo do que tinha antes. Antigamente, para a gente conseguir ver uma televisão, irmãos, olha, era uma luta. Eu morava na roça, tinha um horário certo que o dono da fazenda, que era meu avô, ele ligava a televisão, então todo mundo da fazenda ia para lá ver os Trapalhões. Era um monte de palhaço, né? Mas ele corria, a fazenda enchia de gente para ver os Trapalhões. Tinha uma televisãozinha pequenininha assim, de 14 polegadas, colorida, que ninguém nunca tinha visto aquilo. Entretenimento quase não tinha, então as pessoas viviam mais para uma vida mais de compromisso, seriedade. Hoje o entretenimento, e se deixar você fica preso nele o dia inteiro. Então hoje se esvaziar requer de você mais esforço, amém? Mas o evangelho continua falando sobre se esvaziar. E carregar uma chave, entenda, ter autoridade em Deus significa viver na presença de Deus para fazer o que Ele quer.
Por isso que muitos perdem a autoridade. Então, Jesus falou: Pedro, eu tenho uma chave do reino dos céus, e essa chave eu entrego à minha igreja. Para quê? Para fazer o que ela quer? Não, para fazer o que o Pai quer fazer. Mas vamos voltar lá agora em Jeremias. Jeremias 17, versículo 7. 17, 7. Diz assim: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então nós estamos vivendo aqui algo que Deus tem falado nesses dias. Nós estamos em um lugar de revelação daquilo que Deus quer fazer em nossa vida. Não é naquilo que nós queremos viver, porque se fosse o que nós queremos viver, não estaríamos aqui. Se eu quisesse só viver uma vida curtindo, eu não estaria aqui, irmão. Se quisesse viver a vida doidada, eu estava lá fora, perdido, como um dia eu fui. Mas um dia eu escolhi um destino, uma direção para a minha vida. E eu falei: Senhor, me direciona no que Tu queres para mim. Por isso que o texto vai dizer que bendito é o varão que confia no Senhor, e a esperança desse varão é o Senhor. Sabe, nós temos que parar de confiar na nossa própria capacidade. É errado? Não, não é errado. Você estudou, você aprendeu, mas confia no Senhor. Confia no Senhor para que Ele possa pegar, né? Eu vou conversando com o Wagner, que é farmacêutico, né? Doutor em farmacologia, e ele fala que tem remédio que potencializa o outro, não é isso, Vaguinho? Não é assim, Gustavo? Gustavo também está na... né? Então tem coisa que potencializa. Aí o que Deus faz? Pega homens imperfeitos, purifica a nossa vida, limpa o nosso coração, porque tem que limpar, porque se não limpar, o que sai vai sair sujo, contaminado, e o que sai contaminado não purifica ninguém, só contamina, amém? Então Ele purifica a gente. O que Ele faz? E agora eu vou colocar algo dentro de vocês, eu vou potencializar o que vocês têm. E aí Jesus chega no meio dos discípulos e sopra o Espírito sobre eles. Receba o Espírito. Vai potencializar o que vocês poderiam alcançar. Em vocês seria pouco, mas eu quero levar vocês para um lugar muito mais excelente. Então esse agir do Senhor, essa confiança no Senhor e esperar no Senhor, é entender que a minha capacidade de conquista ela é pequena, mas quando Deus está na direção da minha vida, o quadro muda. Porque agora Ele me dá autoridade para viver coisas que ao homem é impossível alcançar, mas nele é possível viver, porque Ele é o Deus do impossível. Aleluia! Então voltar para esse lugar de confiança é necessário. Estar nesse lugar como nós estamos, é estar no lugar onde o Senhor esquadrinha o nosso pensamento, conhece a intenção das nossas ações. Aqui não tem como, queridos, diante de Deus ninguém se esconde. Aleluia, glória a Deus, é hora da gente pular, e glória a Deus, Jesus, que bom. Aqui o Senhor nos conhece, irmãos, assim. Porque Ele nos conhece para nos tratar, conhece para nos moldar, conhece para apontar para a gente o que Ele quer da nossa vida. Amém? Diferente de lugares que se você falar da tua fraqueza, vão te acusar, vão falar que você não presta, que você não é isso. Ele vai lá e fala: ei, eu posso fazer um grande milagre através da tua vida. Porque não é aquilo que você não tem, eu só vou usar o que você tem. Eu quero a matéria-prima, eu quero o teu coração.
E quando você entrega o teu coração ao Senhor, Ele vai fazer uma grande obra. Fala para o teu irmão, é uma grande obra. Por que grande? Porque não é uma obra que Deus vai fazer, Júnior, de uma hora para outra. Não, Jesus começou a fazer uma obra na minha vida hoje, já terminou. Não, irmãos, Ele continua trabalhando na nossa vida. E nós ainda não estamos perfeitos e prontos, como de repente alguns possam achar. Não estamos. Nós só vamos estar perfeitos na hora que Ele falar assim: agora sim, meu filho, vem, porque agora você tem um lugar preparado. Nós estamos. Então eu vivo num lugar onde todos os dias eu oro, eu me arrependo, eu choro, eu peço ao Senhor: Pai, me ajuda, direciona a minha vida. Às vezes a gente é muito bom, eu sou bom motorista, comigo não acontece nada. Ei, começa a pedir: Senhor, vá à minha frente, me conduz na direção. Senhor, me ajuda no meu trabalho, potencializa aquilo que eu carrego, Senhor. Amém? Para quê? Para que o nome dele seja glorificado, irmãos. E às vezes a gente quer colocar Deus de lado em algumas áreas da nossa vida. Não coloque Deus de lado. Nós estamos vivendo tempos que o Senhor está olhando para nós como igreja. E quando o olhar de Deus para nós é para entender que se nós estamos num lugar de autoridade ou só estamos em um lugar carregando ainda algumas coisas, como homens que viveram no passado, que tinham seus títulos, mas não tinham mais a presença, que tinha até o nome de povo de Deus, mas não carregava a essência de Deus. Então nós não podemos sair desse lugar. Amém? Não podemos sair desse lugar. Nesses dias Deus tem falado conosco aqui sobre algumas coisas muito importantes. Eu quero ler para vocês tudo que eu fui escrevendo. Eu escrevi umas 5 páginas, irmãos. Eu gosto de escrever, eu não gosto de digitar, eu gosto de escrever. Amém? Quem gosta de digitar, glória a Deus pela sua vida. Você é da nova geração, eu sou da geração antiga. Eu gosto de escrever, é caneta mesmo, até rabiscar tudo, amém? Então, eu comecei a anotar algumas coisas, aquilo que Deus tem para fazer em nossa vida, né? Salmos capítulo 24, versículo 1 diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, e o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo que tem na terra é de Deus, irmãos. Tudo é de Deus, a tua casa é de Deus, tua família é de Deus. Não é minha, eu que comprei, eu que paguei, sim, mas um dia Deus virá, porque Ele que criou todas as coisas. E um dia Ele vai pegar tudo que é dele. Pastor, Deus vai tomar minha casa? Não, irmão, Deus vai tomar a tua casa. Deus quer te dar uma casa espiritual. Deus quer te dar algo melhor do que apenas uma casa terrena. Que a casa terrena dá muito trabalho. Aleluia. Dá muito trabalho. Salmos 24. Versículo 2 diz: porque Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Aleluia! Onde estão aqueles que entendem que do Senhor é a terra e tudo que você tem é do Senhor, que vai buscar o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua força, e vai encontrar o Senhor? Onde está a geração apaixonada por Jesus? Onde estão aqueles que querem abrir mão de tudo? Aquele que olha para o seu coração e quando vê, no meu coração ainda existem impurezas, e ele vai orar e vai clamar: Senhor, limpa o meu coração, purifica a minha vida, e não aceita a sujeira no seu coração. Pastor, que sujeira é essa, irmãos? Às vezes a gente tem um monte de coisa no coração que não deveria ter, irmãos. O coração é a fonte de todo o sentimento que nós carregamos, e às vezes a gente tem mágoa, tristeza, raízes de amargura no nosso coração. Ninguém pode mexer nessa área da minha vida porque eu fui ferido nesse lugar. E nós ficamos ali cultivando essas coisas, e nós não pedimos: Senhor, arranca de mim essas coisas.
porque um dia me rejeitaram também, eu não quero relacionamento sério com ninguém. Não, temos que vencer essas coisas. Falar, Deus, cura o meu coração. Amém. Renova a minha vida. Aleluia. Renova a minha vida, Senhor, para que eu possa estar com o coração puro, limpo diante de Ti. Eu gosto de Davi, porque Davi ele fala, Senhor, se necessário for, limpa-me com isopo, pega lá a esponja e me esfrega até a sujeira sair toda de mim. Mas me faz, Senhor, estar diante da Tua presença para que eu não perca isso. A autoridade de homem de Deus está na presença de Deus, irmãos. A autoridade não está na igreja, não está aqui nessa madeira, não. A autoridade está na presença de Deus. Quando você vive a presença de Deus respalda você na terra. Mas eu tenho que ir para Deus com o coração puro, pedindo, Senhor, se ainda não está tão puro, me purifica mais. Porque existem duas máximas dentro da Bíblia. Aquele que é limpo, limpe-se ainda, mas aquele que é sujo, então escolha se limpar mais ou se sujar mais. Eu prefiro me limpar mais, irmãos. Eu prefiro olhar e falar, Deus, eu ainda não sou tão limpo como de repente a minha mente, o meu coração quer entender que eu sou. Não, eu me arrependo, eu peço perdão pelos meus pecados todo dia. Então essas duas coisas que nós temos que pensar. Eu todo dia me arrependo, peço, Senhor, me limpa. Ou então eu vou continuar numa vida soberba e eu vou só me sujando. Porque ao soberbo quem resiste é Deus, mas ao humilde Deus ama. Ao quebrantado Deus ama. Aquele que reconhece o Senhor ama. Então Salmo 24 traz essa realidade para a nossa vida. E esse homem que pede ao Senhor, essa mulher, essa pessoa que pede ao Senhor, Senhor, limpa o meu coração, limpa as minhas mãos. Não me entrega a minha alma à vaidade. Aquele que não jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Aleluia. A gente fala, não, Deus, tu tem que me dar isso, Deus, tu tem que me dar aquilo. Deus quer te dar salvação. Fala para o teu irmão, salvação. É o que dinheiro nenhum compra, salvação. Aleluia. Deus quer te salvar. Para quê? Te salvar de quê? Ele quer te salvar da condenação vindoura. Vai ter um dia que o juízo de Deus vai vir sobre a terra, mas os salvos estarão com Cristo na eternidade. Amém? Ele quer te salvar de quê? Do poder do pecado, daquilo que não te deixa sair de um lugar de pecado. Jesus vem e quebra o poder do pecado na tua vida. Você consegue começar a viver uma vida cristã. Aleluia. Está me libertando de quê? Está me libertando de mim mesmo. Porque dentro de nós existe uma guerra. Gálatas capítulo 5 diz que existe uma guerra aqui dentro, onde a minha alma e meu espírito, meu Deus, existe uma guerra aqui. A minha carne quer as coisas do mundo, o meu espírito quer as coisas de Deus, e fica um se opondo ao outro. E aí tem hora que eu quero estar com Deus, tem hora que eu quero estar em outra coisa, mas eu preciso continuar lutando contra as minhas vontades para fazer a vontade de Deus. E quando eu consigo fazer isso, quando eu consigo vencer essa força da minha carne, é só eu parar de alimentar ela, deixa ela com fome. Fala pro teu irmão assim, deixa a tua carne com fome. Quando ela estiver com muita fome, não dê de comer para ela. Que fome é essa, pastor? Não tem a ver com comida natural. Quando ela não quiser, quando o teu corpo não quiser vir para a igreja. Ai meu Deus, porque às vezes é assim que acontece, né? Na hora de você ler a Bíblia, aparece um monte de coisa para você não ler. Quantos aqui às vezes vai no cinema, assiste um filme de 2, 3 horas e não tem sono? Mas se ficar 1 hora lendo a Bíblia, é assim? Verdade ou não, gente? Eu passei por isso. Passei mesmo, de verdade. O pastor falou, quando você estiver com sono, que for ler a Bíblia e te der sono, fica de pé. Lê de pé, porque de pé você não dorme. Amém? Porque nós somos ovelha, né? Nós somos, né? O pessoal no interior falava que dorme em pé é cavalo, né? A gente é ovelha, graças a Deus, a gente fica em pé e lê.
Diz que lia de pé. E fui lendo. Então é uma luta que nós precisamos vencer. Nós temos lutas internas que precisam ser vencidas. Mas para que eu vença essas lutas, eu preciso me posicionar naquilo que eu quero. O que você quer viver em Deus? Qual nível de revelação, de agir de Deus na tua vida você quer? Qual nível de autoridade de Deus na tua vida você quer viver, meu querido? Porque isso tem a ver com relacionamento. É quando o Senhor olha para o teu coração e vê o quanto você ama Ele de verdade, que você não vai se engrandecer pelas revelações dEle, não vai se engrandecer por aquilo que Ele vai fazer através da tua vida, e mesmo que Ele ressuscite um morto através de você, o teu coração não vai se inchar. Porque você tem que entender quem você é, para entender o que Ele pode fazer através de você. Entrar nesse lugar de dependência é necessário nesse tempo, igreja. O nosso Deus tem coisas insondáveis que o homem não viu. E o que mais me preocupa nesses dias é que nós viemos, de 92 para cá, onde nós vimos mulheres de Deus profetizando, sendo boca de Deus, palavras, profecia dentro da igreja. Profecia, quem já ouviu profecia na igreja? De profetas se levantarem e comunicar à igreja. Palavra rema de Deus acontecendo. Irmãos, eu sou desse tempo. E eu falo para vocês hoje, parece que as pessoas estão se esfriando no espírito. E o apóstolo Paulo chama a nossa atenção para isso: não apagueis o espírito. Não estou falando de meninice, estou falando de alguém que vive no Espírito com entendimento, com graça e sabendo aquilo que Deus está fazendo. Não, Deus não quer usar meninos, Deus quer usar gente adulta, madura. Amém? Então nós precisamos amadurecer para viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. E esse tempo não tem como nós entrarmos em um lugar, porque existe uma geração que vai buscar o Senhor e que vai encontrar a face do Senhor. Você crê nisso aqui, irmãos? Eu olho para a Bíblia, eu vejo um homem que fugiu do Egito, porque matou um egípcio. Foi Moisés. E ele está lá no monte cuidando das ovelhas de Jetro, e ele vê uma sarça pegando fogo. E ele fala: eu vou voltar, eu vou ver o que é isso. E ele escuta a voz de Deus bradando de dentro da sarça. Eu olho para Isaías, que vivia no palácio, era um profeta do palácio, mas quando Uzias morre, ele começa a ter experiências sobrenaturais com o Senhor. Os olhos de Isaías agora se abrem, quando ele perde um lugar onde ele estava confortável. Aleluia! Porque no ano que morreu o rei Uzias, eu vi um alto e sublime trono. Porque às vezes nós estamos num lugar acomodados, porque ainda não entendemos que acima de tudo isso existe um trono estabelecido, um governo estabelecido, uma realidade estabelecida que o nosso Deus estabeleceu. Eu olho para Ezequiel, um improvável também, um homem de Deus, um profeta, que tem uma responsabilidade de profetizar para um povo. E Deus fala para ele assim: você vai profetizar para eles, Ezequiel, quer eles ouçam, quer deixem de ouvir, porque um dia eles saberão que houve um profeta no meio deles. Porque quando vier sobre eles tudo que eu estou dizendo, eles vão saber que tem um profeta ali, que teve um profeta no meio deles. Então entenda, estar no lugar de autoridade não quer dizer que tudo que você profetizar vão te ouvir. Não, você tem que profetizar como Deus mandou. Se vão ouvir ou não, não importa, você tem que entender e fazer o que Deus te chamou para fazer. Então nós começamos a olhar e ver experiências que os homens começam a ter com o Senhor. Jesus, ele nasce de uma mulher. Ele vem trazer para nós a nossa salvação, a mudança da nossa vida. Ele escolhe 12 discípulos, diga 12. 12 discípulos. Mas tem um lugar que ele vai com alguns homens, chamado Monte da Transfiguração. Ele levou 3. E ele subiu o monte com Pedro, Tiago e João. E quando chega no monte lá, eles começam a orar. Ai, meu Deus. Jesus começa a resplandecer.
Aí agora aparece diante deles Moisés e Elias. Não, a gente não pode sair daqui. Meu Deus, que lugar tremendo. Porque o maior profeta de Israel estava ali, e o libertador de Israel estava ali. Mas também estava ali quem era maior do que Elias e maior do que Moisés. E aí é que entra a diferença. Quando quem é maior está no ambiente, ele dá destino. E Jesus toma autoridade e fala: não vamos construir cabana, nós vamos descer, porque tem uma missão para nós depois dessa revelação. Mas quando nós recebemos a revelação e saímos da presença e não cumprimos o que ela determinou, nós vamos perder a autoridade. Fala para o teu irmão: não abra mão da autoridade do Senhor na tua vida. Porque é muito mais fácil falar para você, não, irmão, você é uma bênção. É muito fácil isso, irmão. É muito fácil falar: não, irmão, você está rompendo, glória a Deus pela sua vida. Não, irmão, entra no lugar de autoridade. Porque quando eu buscava o Senhor e eu falava: Deus, eu quero sentir a tua presença, eu quero estar na tua presença, eu quero queimar na tua presença. Me revela a tua presença. Quando eu chorava por isso, e queimava por isso, e buscava isso, o Senhor um dia apareceu para mim. E aquele dia a minha vida começou a mudar, sabe por quê? Porque eu ouvia falar do Senhor. Mas teve um dia que ele apareceu e falou: ei, eu sou o teu Senhor, e eu te escolhi. Eu ouvia do que pregavam para mim, Wallace, mas o dia que eu tive a minha experiência com ele, ninguém mais rouba de mim dizendo: ah, ele não existe. Não existe, eu vi o Senhor. Porque nós precisamos entender que a palavra traz uma revelação do nosso entendimento, mas a revelação da presença confirma tudo que está escrito aqui. E ninguém rouba isso de você. Quando a Bíblia diz que vivendo na presença de Deus nós podemos viver coisas poderosas. Irmãos, isso não é, ele não estava falando para doutores e mestres, ele estava falando para pescadores, cobradores de impostos, homens simples como nós. Você se considera um homem simples? Porque ele vai usar os homens simples. Mas eu não tenho nada, o que ele vai usar na minha vida? Você tem sim. É porque nem você reconhece o valor que você já carrega, mas ele sabe o valor que você tem. Pastor Alberto gosta, né? Quero que valorize o que você tem. Não é assim, pastor? Tom certinho? Amém, estou aprendendo. Quem sabe até o arrebatamento eu aprenda, né? Amém. Mas valorize o que você tem, irmãos. O que você tem para entregar ao Senhor? Fala: Deus, a partir disso faz algo na minha vida. Faz algo na minha vida. Por quê? Porque eu preciso viver o que o Senhor quer, não o que eu quero. Eu não quero ser um homem só abençoado na terra, eu quero ser um homem reconhecido na eternidade. Onde? Na presença de Deus. Eu quero que o mundo espiritual entenda quem eu sou em Deus. E quando eu passar por determinados lugares, vão saber: ali tem um homem de Deus, o diabo não pode tocar. Amém? Que isso, pastor? É, porque a Bíblia diz que aqueles que são de Cristo e obedecem a Ele, se sujeitam à vontade de Deus, o maligno não os toca. Não toca. Faz prova disso. Porque eu tinha uma geração, eu tinha uns amigos, né, quando a gente era jovem, que eles falavam que era tanto sobrenatural que a gente via, né? Nós somos caçadores. A gente saía na rua para caçar pessoas para orar e expulsar os espíritos malignos, né? Lembra disso? Os caçadores, eles caçaram tanto isso que acabaram se afastando de Deus. Eu falei: não, eu vou ser caçador de Deus. Porque na presença de Deus, o demônio sai, eu não preciso me preocupar. Irmãos, a gente está caçando tanta coisa, né? Tem gente caçando unicórnio até hoje. Chifre na cabeça de cavalo. Não tem.
Ou seja, não busque viver um evangelho que Jesus não escreveu. Busque viver o que Jesus falou a teu respeito, amém? E ele falou para a igreja: eu te dou uma chave. Fala para o teu irmão: entra num lugar para tomar posse da chave. Pedro estava num lugar de revelação com Jesus, irmãos. Pedro está com Jesus num lugar de revelação. E ali ele tem a revelação de quem é Jesus. E Jesus revela para Pedro quem ele é. E fala: Pedro, você sabe quem você é, porque ele vai te tratar na sua identidade. Não adianta você falar para ele: não, Senhor, eu sou um homem muito bom. Irmãos, com Jesus não tem essa. Ele esquadrinha, ele conhece a gente. Ele sabe sabe o que é esquadrinhar os pensamentos? Tu imagina tudo que você pensasse e passasse escrito assim numa tela e Deus fosse vendo. Ele sabe tudo. Ele conhece, ele é conhecedor. É por isso que a palavra de Deus como chave, ela muda algo dentro de nós. Quando já receberam uma palavra rema de Deus assim na igreja às vezes? Você está passando por algo aqui dentro. Aí chega alguém e fala para você assim: Deus mandou te dizer isso, isso e isso, é o que você está vivendo. Quando já passou por isso aqui? A maioria. Por quê? Porque Deus é assim. Deus quer que nós hoje venhamos voltar para um lugar para ser uma igreja profética. Uma igreja que não anda apenas: eu tenho que ir porque eu tenho que ir. Não, eu ando porque eu entendo o que Deus vai fazer. Eu tenho uma revelação, o Espírito me conduz para falar o que Ele quer. Entrar nesse lugar, irmãos, para nós como igreja, é realmente viver um novo tempo. E para isso, nós vamos enfrentar um grande adversário. Primeiro, nós vamos enfrentar uma batalha contra a nossa própria natureza. E um espírito que age nesse tempo, chamado espírito de Jezabel, que é um espírito de manipulação do agir de Deus. Quantos aqui ouviram falar na igreja do espírito de Jezabel aqui? Deus tem falado esses dias aqui. Tá? Ele faz alguns movimentos, parece que é de Deus, mas não é de Deus. Então, entrando nesses contextos, nós vamos ver que no período que havia o maior profeta na terra, Elias, foi o período que se levantou um dos espíritos mais difíceis. Por quê? Porque quando tem uma voz profética forte, o inimigo levanta também os dele também para poder confrontar. Não é assim? Está escrito. 1 Reis, capítulo 16, está escrito isso. Primeira Reis do 16, 29 em diante, fala de Acabe, que casou com Jezabel, uma mulher que não era do povo de Deus. Alianças erradas que trazem maldição. Amém? Não viva em alianças erradas, viva a aliança em Deus. Acabe foi rei de Israel, irmãos. Preste atenção aqui no que diz o texto. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Quantos anos? 22 anos um cara governando sem a presença de Deus. Presta atenção aqui. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mau aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios. E foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele. O cara que era para ser um homem de Deus, tinha um profeta na nação tremendo para ajudar ele no ministério, no cuidado do povo. Ele não entendeu e fez alianças erradas. Então eu quero falar disso aqui para você. Cuidado com as alianças. Amém? Cuidado com a aliança. Pastor, aliança o quê? Está falando de casamento? Não, estou falando de cuidado com alianças, que você vai colar do lado de pessoas que não vão te ajudar a crescer, mas vão te puxar para baixo. Amém?
Então tem aliança com pessoas que vão te levar para o alto, para cima, para a presença de Deus. Tem crente queimando na igreja, agarra nele e fala: irmão, eu quero esse fogo, eu quero essa presença. Aleluia. Mas pastor, mas tem gente que eu gosto mais. Eu sei, porque a gente quer ficar com gente que vive as coisas da carne, porque a nossa carne fica mais feliz. E aí é onde nós temos que fazer escolhas. Fala para o teu irmão: escolhas. Isso, escolhas. Escolha. Escolha o que você quer. Quer se santificar ou você quer se sujar mais? Então junte com pessoas que estão se santificando, arrependidos, chorando, buscando a presença. Então Acabe fez pior do que todos os reis que foram antes dele. Mas a história não acaba aqui. Eu não vou ler todos os textos porque não dá. Casou com Jezabel. E a mulher agora levanta altares a outros deuses estranhos no lugar do povo de Deus. Alianças erradas nos colocam debaixo de jugo. Então não viva jugo, amém? Filho de Deus, faça alianças corretas, amém? Quando o povo volta, Neemias edificou os muros, Esdras edificou o templo e voltou o culto em Jerusalém. Que eles voltam para a presença do Pai e restauram o culto, a palavra do Senhor é ministrada e ensinada. Agora houve o maior desafio na vida daquele povo, porque o povo estava tão contaminado que eles casaram com mulheres estranhas. E agora o Senhor vai requerer deles: vocês estão em alianças erradas. Você já leu isso aqui na Bíblia? Depois você lê Esdras, acho que é capítulo 6 a 8, alguma coisa assim. Você precisa entender que a nossa aliança tem que ser no Senhor. Amém? Tem que ser no Senhor. Porque depois, irmãos, é uma situação muito complicada. Ele casa com uma mulher errada. E aí eu escrevi algo aqui, eu vou ler para você. Elias, ele representa o Senhor na terra como profeta. Jezabel, ela representa as entidades, os demônios. Acabe representa uma liderança desviada, uma liderança fora do propósito de Deus. Mas ele ainda era rei. Sim, ele era rei sem autoridade, ele era rei sem a presença. Então ele precisava voltar para um lugar, ou ele se arrependia e mudava, mas ele não tinha mais controle. E entenda, e quem se suja ainda mais, porque é isso que acontece com Acabe. Mas aqueles que estão no Senhor, entenda, até no dia da tua fraqueza Deus vai te visitar. Elias, quando foi perseguido por Jezabel, ele se escondeu na caverna, amém? Verdade, irmão, se escondeu. Quem aqui já entrou na caverna? Aleluia. A caverna não é de Deus não, irmão, a caverna é esconderijo para a gente. Aí o que Deus faz? Falou: Elias, o que está fazendo aí? Porque a misericórdia do Senhor alcança os que são seus, amém? Então mesmo se você estiver vivendo um momento de caverna na sua vida, entenda, existe uma palavra de Deus para você hoje. E junto da palavra existe um alimento para você sair dessa caverna hoje. Aleluia. Porque Elias foi para lá com medo da ameaça de Jezabel. Então no capítulo 22 de 1 Reis, o rei Josafá, ele faz uma aliança com Acabe. Cuidado com a aliança errada, amém? A aliança deles não era uma aliança de casal, não. Agora é uma aliança entre reis. Até isso nós temos que ter cuidado, irmãos. Com quem você está aliançado. Com quem você anda gerando alianças. Se essa aliança for em Deus, ela vai dar fruto. Mas se não for, cuidado. Sai dessa aliança. Amém? E eu penso muito em aliança, e quando eu penso em aliança, vou falar uma verdade para vocês aqui. A aliança, ela é um relacionamento que precisa ter, é uma via de mão dupla, onde nós vamos servir, vamos ser servidos, nós vamos abençoar e ser abençoados. Amém? Se você vive aliança que só você tem que dar, só você que dá, só você que dá, não é aliança, é exploração.
Amém? Aliança que só o outro fala e nunca te ouve, não é aliança. Porque aliança você fala, você é ouvido, e quando o outro fala também é ouvido. É uma via de mão dupla, não é mão única. Aleluia. Aquele amém evangélico, glória a Deus. É isso, é um relacionamento. Então ele faz uma aliança. E quando eles vão para a guerra, de um lado Acabe, do outro lado vai quem? Josafá, diga Josafá. Josafá era homem de Deus, irmãos. E homem de Deus, entenda, Deus deu livramento para ele aprender. Não entrar em aliança errada. Porque a aliança errada te tira da presença de Deus, te tira do propósito de Deus, te faz sofrer coisas que você não precisava sofrer. Pega isso no teu espírito, que isso vai mudar muita coisa no teu coração. Ele faz uma aliança, então Acabe vai para a guerra com ele. Ou Josafá vai para a guerra com Acabe. Só que Acabe se disfarçou, diga para o teu irmão, disfarçou. Isso, ele foi disfarçado. Deixa eu achar aqui para te mostrar. Ele foi disfarçado. Se você é rei, se exponha. Se você é líder, se exponha. Não se esconda. Amém? Não se esconda. Deixa eu ver que eu não separei o texto. Meu amor, acha para mim, você é uma bênção. Irmão, aqui, ó. Aquilo ali. Capítulo 22. Versículo 29. Estou falando, irmãos. Jesus é muito bom comigo. Amém? Aquilo que parecia impossível. Amém? 29. Assim o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote-Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, vestes tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Ou seja, vem cá, Tiaguinho. Vou ser bom contigo, você é Josafá. Amém? Eu vou disfarçado. Por quê? Porque na batalha, nas guerras antes, era assim: quando o rei caísse, o povo se entregava. E ele disfarçado, ninguém ia saber que o rei caiu. Então ele foi covarde. Líderes covardes, que perdeu a autoridade, tem medo da batalha, então envia outro no lugar, ou então vai disfarçado. Isso é forte, irmão. Porque se Deus te chamou para ser líder, você tem que expor a tua cara. Desculpa o termo, cara, rosto. Você tem que se expor, porque você tem que entender que Deus é contigo. E às vezes a gente está esperando alguém lutar nossas guerras. Não, lute a sua guerra. Se exponha na tua batalha, para vencer os teus inimigos, os teus adversários. E as tuas fraquezas, você precisa se expor. O que acontece, Josafá está ali, eles foram encurralados pelos inimigos. E quando o outro está lá, no meio do povo disfarçado, vem uma flecha atingir ele, ele morre. Mas Deus livrou Josafá. Porque Deus te livra na sua identidade. Você não tem que abrir mão do que você é para se disfarçar com medo, porque você tem integridade. Quem vive em integridade diante do Senhor não anda em medo. Obrigado, Tiago. Quem vive em integridade com Deus não anda com medo, anda com confiança. Aleluia, aleluia. Sim, Deus, nós queremos ser essa igreja que anda no lugar de confiança. Por isso que você não me vê fazendo muita aliança não, irmãos. São poucas alianças, poucos homens de Deus que a gente traz aqui, porque nós temos que saber como é que as coisas estão andando. Isso é um zelo com a igreja. Amém? Então nós temos que viver uma aliança aqui, uma aliança genuína e verdadeira, para entender e discernir o que Deus está querendo de nós. E Deus está falando nesses dias: não viva um tempo onde vocês vão ter alianças erradas. A nossa aliança, ela vai ser provada no fogo do Senhor. Igual casamento. Oh, meu Deus do céu, casamento não tem jeito, tem que falar dele.
Casamento passa por provas, passa por lutas, passa por fogo, tempestade, por ventos. Passa ou não passa? Ah, pensei que era só lá em casa. Passa ou não passa, gente? Passa. Mas por que a gente continua firme, Walter? Porque a gente ama. Amém? O Charles está rindo à toa. Porque a gente ama. Porque não é a tempestade que define o que nós somos. Não, a tempestade vai nos levar a um lugar onde nós seremos mais fortes. Nós seremos mais fortes, nosso amor será mais forte. A nossa vida será mais forte. Mas a gente fica ali, não vou. Não se disfarce. Não mande sua mulher para a guerra, guerreie você. Bendito varão. Aleluia, bendito varão. Tem varão aqui, irmão? Isso, guerreie, varão. Não se esconda, não ande disfarçado, exponha quem você é diante das autoridades desse tempo, das guerras desse tempo presente. Não se esconda. Ei, aleluia. Porque só se esconde quem tem desculpa, mas é verdade. Acabe se escondeu porque ele tinha perdido a autoridade, ele sabia, se ele souber que eu sou rei, eu vou morrer. Mas mudou o resultado? Não, ele morreu do mesmo jeito. Outro rei na Bíblia que nós vamos ver foi Saul, foi o primeiro rei de Israel. Eu quero correr para terminar. Eu vou até parar nos reis aqui, não vou nem continuar o restante. Só li uma página, viu? Uma frente de página aqui. Mas vamos lá. 1 Samuel 17. Deus escolhe Saul. Deixa eu voltar aqui. Fala para o teu irmão, segura aí que tem muita coisa ainda. Fala, o Senhor vai te pegar ainda em nome de Jesus, amém? Fala, pega mesmo, Jesus. Isso aí. Fala, eu estou disponível. 1 Samuel capítulo 8. O israelita pede um rei e Deus concede. Capítulo 9. Saul busca a jumenta de seu pai e vai ter com Samuel. Capítulo 10. Samuel unge Saul como rei de Israel. E aqui começa um negócio tremendo para a gente. Aleluia. Fala para o teu irmão, Deus é um Deus de continuidade. E a presença de Deus, ela é algo que precisa ser vivida todos os dias. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça. E o beijou e disse, porventura, te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Partindo-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, sua mãe. Quem foi Raquel, gente? Raquel foi mãe de Benjamim. E ele era da tribo de Benjamim. Então está dizendo aí, eu estou te ungindo, você vai voltar no lugar da tua geração, porque eu estou curando você, estou te apontando para um novo tempo. Aleluia. Porque antes de Deus te colocar no lugar de autoridade, Ele tem que te levar no lugar onde você vai olhar a tua origem e não vai se vergonhar dela, amém? E você vai dizer, Senhor, me cura na minha origem para que eu viva o teu propósito. Aleluia. Então volta lá, passa no túmulo de tua mãe, de Raquel, em Zelza, dos quais te dirão, acharam-se as jumentas que foste buscar. E eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo, que farei eu por meu filho? E quando dali passardes mais adiante e achares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, o outro 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho. E te perguntarão, como estás? E te darão 2 pães que tomarás da sua mão. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas ou um acampamento de profetas.
que descem do alto e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e harpas e profetizarão. Ou seja, Deus fala com ele: Samuel, eu estou ungindo você. Agora eu vou te levar num lugar que tem um povo que está chapado. Saul, obrigado. Saul, vou te levar num lugar que tem um povo que está queimando pela minha presença. Eles estão descendo do monte no azeite. E eles vão profetizar com você. Quer viver alianças corretas? Busca os homens de Deus. Amém? Busca os homens de Deus. Tem profecia aí? Eu quero viver o que o Senhor tem para a minha vida. Versículo 6: E o Espírito do Senhor se apoderou de ti, se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. Porque quando o Espírito de Deus entra em você, olha aqui, olha para mim. Quando o Espírito de Deus entra em você e toma a tua vida, Ele muda você em outra pessoa. Você agora é um homem de Deus, cheio do Espírito de Deus. Ele vai te mudar, Saul, em outro homem, amém? Era para Saul agarrar aquilo e falar: ei, eu quero ser esse novo homem. Aleluia. Deus foi fazendo com Saul os processos que faz na nossa vida. E há de ser que quando estes sinais te vierem, faz o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Agora a palavra dele já diz: porque se o Espírito entrou em você, mudou você, o que você vai fazer com o Espírito na direção da tua vida, Deus vai responder. Aleluia. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram aquele mesmo dia. E chegando ele ao outeiro, eis que achou um rancho de profetas, lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. E aconteceu que, como todos os que dantes o conheciam viram, eis que com profetas e profetizavam. Então disse o povo, cada qual ao seu companheiro. É o povo para gostar de falar, irmão, né? Aleluia. Que é o que sucedeu ao filho de Quis? Está Saul entre os profetas? Então um homem ali respondeu e disse: pois que é o pai deles, pelo que se tornou em provérbio, está também Saul entre os profetas? Preste atenção numa coisa: quando o Espírito de Deus se apoderar de você e você foi ser mudado em outro homem, as pessoas vão olhar e vão começar a dizer: essa pessoa mudou, essa pessoa está diferente, essa pessoa está vivendo uma outra realidade para a vida dela. Quem quer ser mudado nessa pessoa, irmãos? Diga para o teu irmão: a mudança é progressiva. Aleluia. Muda a gente, Jesus. E acabando de profetizar, veio ao alto, e disse o tio de Saul a ele, ao seu moço: onde foste? Disse ele: buscar as jumentas. E vendo que não apareciam, viemos a Samuel. Então disse o tio de Saul: declara-me, peço-te, o que é que vos disse Samuel? E disse Saul ao seu tio: declarou-nos na verdade que as jumentas se acharam, porém o negócio do reino de que Samuel falara lhe não declarou. Aí, fala para o teu irmão: Deus está fazendo uma obra na tua vida. As pessoas vão perceber. Não esconda o que Deus está fazendo em você. Não esconda. Não, mas ele não mentiu, ele só omitiu, ele não falou. Sim. Porque se Deus está fazendo algo em você e você não tem coragem de falar para os outros, você está com o quê? Com vergonha? Com receio? Por que nós temos dificuldade de falar para os outros que Deus está fazendo aqui dentro? Aqui dentro. Não é aqui não, estou falando aqui.
Então não esconda a obra que Deus está fazendo na tua vida. Declara o que Deus está falando com você, amém? Então o povo convocou, pois, Samuel o povo em Mispa e disse aos filhos de Israel: assim disse o Senhor, Deus de Israel: eu fiz subir a Israel do Egito e livrei-vos da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que os oprimiam. Mas vós tendes rejeitado hoje ao vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe tendes dito: põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelas vossos milhares. Fazendo, pois, chegar a Samuel todas as tribos, tomou-se a tribo de Benjamim, e fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou a família de Matri, e dela tomou Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém não se achou. Porém não se achou. Olha só, presta atenção nisso. Chegou o dia de apresentar, não encontraram ele. Ele oculta do seu tio, oculta do seu pai, e agora ele se esconde. Presta atenção, nós não podemos viver isso. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali, e disse o Senhor a Samuel: eis que se encontra entre a bagagem. Está no meio da bagagem, está no meio ali onde as jumentas param e descarregam a bagagem, está escondido. Querido, como é que pode uma pessoa escolhida por Deus estar se escondendo? Mas o povo pediu, não pediu? Então ele estava se escondendo no meio da bagagem, correram e tomaram ali, e pôs no meio dele, no meio do povo. E era mais alto que todo o povo, desde os ombros para cima. Eram os caras grandão assim, igual o Isaac lá, ó, o João da Roberta, assim, os caras grandão assim, com porte de militar, né? Os caras fortes ali, pode chegar para todo mundo te ver, você mesmo grandão, quase 2 metros de altura, né? Fala assim, ali tá lá o cara. Não, mas você não é Saul não, tá, irmão? Você é a ovelha de Cristo Jesus. Então ele era muito alto. Então disse Samuel a todo o povo: vede, já que o Senhor tem elegido, pois em todo o povo que há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disseram: viva o rei. E declarou Samuel ao povo: o direito do rei, e escreveu no livro e pô-lo perante o Senhor. Então enviou Samuel a todo o povo, cada um para a sua casa. E foi também Saul para a sua casa, a Gibeá, e foram com ele do exército aqueles cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: este é o que há de nos livrar? E os desprezaram e não lhes trouxeram presentes, porém ele se fez como surdo. Irmãos, entenda uma coisa. Todo homem na Bíblia foi chamado por Deus. Toda autoridade é constituída por Deus. Amém? Diga, toda autoridade é constituída por Deus. Depois você lê Romanos, está escrito em Romanos. Toda autoridade é constituída por Deus. Autoridades eclesiásticas e autoridades também no mundo. Só tem autoridade no mundo quem Deus permite. Pastor, o que é isso? O povo ali estava se afastando de Deus. E tinha um Deus que conduzia eles. E agora eles vão ser guiados por um pastor de jumento. Sabe por quê? Porque o povo estava se fazendo como jumento. Fazendo algo que era impossível de você entender. Algumas pessoas estão rindo, mas é verdade. Porque sair da presença de Deus, da condução de Deus, para viver na condução de um homem violento, que conduz, porque quem conduz jumenta, sabe que conduz é na vara, não é assim, Valtinho? É na vara, é batendo mesmo, senão ela não obedece. E não é vara fininha não, é madeira mesmo. Tá? Então, olha o que acontece. Por isso que quando a igreja não entende a sua autoridade de orar, de clamar pelas novas autoridades que se levantam na nação, e ela não entra nesse lugar, aí você corre o risco de aceitar tudo que vem. Amém?
Então gere em oração, faça como Daniel. Daniel entrava na presença do Senhor e orava: Senhor, quando é que vai acabar esse cativeiro? E ele gerava em oração. Então Deus mostra para ele: o príncipe da Pérsia está vindo. Porque o próximo governo que se estabeleceu depois de Nabucodonosor foi da Pérsia. Amém? Porque aqueles que são de Deus, eles conseguem ver antes de acontecer. Eles não ficam enganados. Estar na presença de Deus, viver como povo de Deus em autoridade. Você já sabe o que Deus está planejando para o próximo governo no Brasil. E a gente está esperando a resposta. Não, a nossa vida vai melhorar quando o governo for um governo cristão. Irmãos, o governo cristão já está aqui. Só que você tem que submeter à vontade de Deus para você viver o governo de Deus. Não é um presidente lá que vai mudar a nação. É a igreja entendendo que ela já recebeu para poder ajudar a mudar essa nação. Amém? Então não adianta olhar e esperar que em Brasília tenha lá. Não, querido, tem que ter aqui na igreja homens de fé, de autoridade para entrar no mundo espiritual e falar: ei, demônios, principados e potestades, nós oramos para que o próximo que venha, venha na vontade do Pai. A igreja precisa viver isso. Então Saul se levanta contra o exército dos amonitas. E aí começa, querido, só para encerrar, eu não vou ler, depois você lê em casa. E o Senhor fala: vai, extermina os amonitas. Todos, homens, mulheres, crianças, animais, tudo. Reis, tudo, acaba com tudo. Tá bom, Saul, eu sou contigo, eu vou contigo na peleja. Saul foi lutar, venceu o inimigo. E Saul agora começa a desobedecer ao Senhor. Entenda, ele começou com uma coisa pequena, se escondendo do Senhor, omitindo o que recebeu do Senhor. Talvez você comece com coisas pequenas, negociando o que Deus já está fazendo na sua vida, e você não entende que você está caminhando para um lugar de abrir mão do que Deus quer fazer, completamente no teu coração, na tua casa. Mas hoje é tempo de voltar para um lugar e falar: Deus, eu me arrependo, e eu não quero mais negociar, eu quero me expor, Senhor. Ainda que eu tenha que enfrentar guerras e batalhas e pelejas, mas eu sei que o Senhor é comigo e eu vou vencer. Amém? Então ele vai para essa batalha, ele vence a batalha, ele faz o quê? Ele falou para matar, mas não, vou separar aqui. Pô, tem umas ovelhas bonitas dos amonitas, rapaz, negócio bonito aqui, eu vou guardar. Depois a gente vai fazer um holocausto para o Senhor, que isso aqui, ó. Ei, não pegue nada do inimigo para oferecer para Deus. Você tem que dar para Deus o que Deus te deu. E o que Deus não te pediu, não entregue para Ele. É sacrifício de tolo. Por isso que o texto vai dizer que Deus, ele não está buscando sacrifício, mas Ele quer um coração obediente. Samuel repreende Saul e fala assim: porventura tem ele prazer em sacrifício de desobediência? Não, ele quer sacrifício de verdade. Então entrar nesse lugar. E aí no capítulo 12, Saul é reprovado. Viveu uma unção que durou 7 dias. Uma autoridade que durou um tempo só, sabe por quê? Então não foi verdadeiro, foi genuíno. Foi genuíno, irmãos. Foi tão genuíno que está escrito na Bíblia Sagrada. Porém, quando o homem se afasta do propósito de Deus, ele abre mão da autoridade que recebeu um dia. E é esse lugar que nós temos que estar como povo santo de Deus, como igreja gloriosa. É no lugar de não abrir mão do que Deus tem para a nossa vida. E às vezes a gente pensa que, não, porque às vezes, né, irmãos, a gente é muito assim, a gente pensa que, não, quando eu oro por alguém e alguém recebe alguma coisa, porque eu estou bem. Querido, você pode orar pelas pessoas e abençoar um monte de gente, mas se no teu coração tiver alguma coisa oculta, Deus não está se agradando. O que abençoa as pessoas é a palavra que fluiu de você, não é a tua vida. A tua vida te respalda diante de Deus. E essa noite o caldo está mais grosso para a gente aqui, porque Deus está sendo intencional com a nossa vida. Nós precisamos voltar para um lugar onde nós devemos desejar isso. Uma autoridade descrita nas Escrituras. Não aquilo que muitos falam. Porque eu vivi tempos difíceis, irmãos. Hoje você está num lugar que a água do Senhor, o rio do Espírito está fluindo à vontade para você mergulhar,
beber, se alimentar na presença de Deus. Você só não vive isso se não quiser, irmãos. Nós vivemos tempos difíceis. Estava conversando com o George esses dias, e ele falou: pastor, quantas lutas a gente passou lá atrás na igreja. Ficamos anos fazendo uma assembleia para votar se podia bater palma na igreja, porque não podia bater palma na igreja. Não podia nem falar aleluia na igreja. A gente transicionou esse tempo, irmão, lutando para ter uma liberdade hoje, para você mergulhar no rio do Espírito. Então, por favor, não se esconda. Não podia ter instrumento na igreja, o único instrumento que tinha era um piano. Porque o piano era de Deus, o resto não. Você está rindo, mas era uma verdade. E hoje nós rompemos com isso para que você esteja num lugar favorável da presença de Deus. Não se esconda. Não seja um covarde na fé. Não tenha medo de morrer. Jesus nos chamou para morrer por Ele, para dar a vida por Ele, para abrir mão da nossa vida por amor ao Evangelho, irmãos. É para isso que Ele nos chamou. Cadê a turma aí? Vem para cá. Tem gente longe. Cadê? Sobe aí todo mundo. Porque hoje é para você mergulhar, é para você entrar na presença de Deus e falar: Senhor, muda a minha vida. Entenda, de repente você ainda tem o título que recebeu. Você ainda é chamado de homem de Deus, mas você perdeu a autoridade. Volta para um lugar da autoridade e da presença de Deus. Posso ouvir mais um amém? Isso, tem hora que você tem que dar resposta para Deus, irmão, não é para mim não. Porque a autoridade perdida fala de ações que serão limitadas agora. Uma vez eu ouvi um homem de Deus, um apóstolo, de uma igreja que nós conhecemos, não vou falar aqui para não ficar estranho, mas ele falou: não, quando eu era mais novo, eu me envolvia muito em batalha espiritual, agora não, porque eu não jejuo tanto mais, né? Eu não busco tanto mais, não sei o quê. Falei: por que não? Se Deus te deu a ferramenta, o dom, por que você parou? Quem tem medo de morrer é porque não morreu ainda. Quem tem medo de padecer é porque não entendeu que Ele já padeceu tudo por nós na cruz. E hoje à noite é desafiadora para a gente. Quem quer voltar para um lugar de autoridade, vamos ficar de pé para a gente orar. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos liberte de uma mensagem que Deus vai te dar tudo. Jesus já conquistou tudo na cruz. Muitos anos pregando em muitas igrejas, falando: vem que Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo, vai te dar aquilo outro. Quem está disposto a abrir mão de tudo para receber o Senhor aqui? Para viver o novo de Deus e ir além na sua vida. Porque andar na presença de Deus é andar no lugar onde nós andamos e nos curvamos para receber o que Ele tem para nós. Não é um lugar de ninguém andar de cabeça, nariz em pé. É um lugar de andar de cabeça baixa, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Feche os seus olhos. Vamos adorar o Senhor. Sim, sim. Louvado seja o teu nome, Senhor. Se você não tem sentido mais a presença do Senhor na tua vida, ou esporadicamente você sente a presença, não é algo constante, por favor, abre o teu coração para Ele e fala: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua presença na minha vida. Nós somos a Tua igreja, Senhor, a Tua noiva, a Tua igreja gloriosa. Não nos deixe perder, Senhor, a presença da Tua glória. Não nos deixe abrir mão da presença da Tua glória. Não nos deixe estar nesse lugar, Senhor, querendo cultos para nós, mas nos ajude a estar nesse lugar, oferecendo a nossa vida a Ti.
erramos, ó Deus, se nós não entendemos o propósito desse ambiente. Esse ambiente não é um lugar de se esconder, é um lugar de se expor, porque aqui o Senhor conhece todas as coisas. Ajuda-nos a voltar para um lugar, Senhor, onde tudo é puro, santo e verdadeiro, onde até mesmo as nossas convicções diante de Ti não são nada, Senhor, mas a Tua presença revela tudo. Leva-nos de volta para esse lugar, Senhor, lugar de arrependimento, um lugar onde o meu ego não entra, um lugar onde o meu eu não tem vez, um lugar onde o Teu Espírito governa a minha vida. Leva-nos a esse lugar, Senhor. Leva-nos a esse lugar, Senhor. Oh, em nome de Jesus. Preciso de Ti. Cante isso como uma oração. Preciso do Teu perdão. Preciso de Ti. Quebranta